Então, boa noite a todos. Nós agradecemos demais a participação de todo mundo. Essas reuniões de palestra e estudo só tem uma razão de ser, se estarmos todo mundo junto, participando. E hoje nós vamos conversar sobre 2 capítulos do segundo livro do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espiritual ou o Mundo dos Espíritos. Nós vamos conversar sobre o segundo capítulo, chamado Encarnação dos Espíritos, e sobre o quarto, que leva o nome do tema, Pluralidade das Existências. Esse quarto, que aí está constando que vai na questão 166 a 222, hoje nós vamos até a questão 196. E aí, na próxima semana, vai ter a Pluralidade das Existências 2, onde nós vamos concluir esse capítulo. Então, vamos começar o primeiro capítulo, que nós vamos tratar hoje, que é o segundo capítulo do segundo livro, Encarnação dos Espíritos. Finalidade da encarnação. Por que nós temos que encarnar? Primeiro, para levar o espírito à perfeição, nós temos que ir passando pelas encarnações, encarnando, para cada dia aumentarmos em inteligência e em sentimento. Mas nós poderíamos pensar assim, mas nós não poderíamos ficar somente no plano espiritual? O espírito não progride no plano espiritual? Progride. Mas nós, aqui na Terra, nós temos que desenvolver ainda muitas coisas, muitos desapegos, muitas situações em que no plano espiritual nós não somos assim tão tentados. Por exemplo, a área da sexualidade, a área do apego às coisas materiais, a área da alimentação. É muito mais fácil nós ficarmos sem as tentações no plano espiritual. Então, como a gente vai ter que devagar aperfeiçoando isso, é necessário encarnar. E também, o segundo item que está ali, permitir ao espírito cumprir sua parte na obra da criação. Então, no universo todo, Deus age sempre nas criaturas pelas criaturas. Então, é importante que todos nós fazemos parte dessa natureza aqui da Terra, por exemplo. Então, nós temos de cumprir a nossa parte, porque nós já fomos ajudados enquanto estamos em níveis inferiores da criação. Então, cabe a nós ir desbravando a Terra e ajudando para que ela dê condições de mais espíritos reencarnarem, para que ela se torne cada vez melhor. Então, é importante a gente pensar nisso. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, uma tarefa a ser feita. E muitas vezes nós sempre pensamos nas missões dos espíritos mais elevados. Mas nós não podemos esquecer que no plano espiritual, por exemplo, a gente vê isso nos espíritos, quando vai vamos ver o clima, uma tempestade, por exemplo, a movimentação das nuvens. Ela é feita, a movimentação em si, quem comanda é um espírito superior, mentalmente. Mas os espíritos que levam toda aquela massa que está ali na nuvem de um lugar para o outro, são espíritos recém-criados como espíritos. Então, em tudo na Terra, tem obrigação para todo o nível de espíritos que estiverem. Então, por isso, é mais uma razão que nós temos de ter essa finalidade da encarnação. Todos os espíritos necessitam dela. Tem uma pergunta de Kardec, que Kardec fez para o espírito de verdade, mais ou menos assim. E se um espírito for só no caminho do bem, ele já não precisa de reencarnar? Precisa. Por quê? No início, nós só temos instinto. Então, a inteligência vai começar devagarzinho, no começo é só sensações, até chegar à parte de sentimentos, de emoções. Vamos cada vez evoluindo mais. Então, não tem como um espírito
por mais que ele pegue o caminho do bem desde o início, ele vai ter que passar pela fieira das encarnações. Logicamente, se ele sempre buscar fazer o bem, ele vai ter um número bem menor de encarnações do que alguém que muitas vezes esquece de buscar esse caminho do bem. Mas todos chegaremos a espíritos puros. Então, não tem como nenhuma encarnação só, nem que fosse lá nos mundos primitivos, aqui na Terra, que nós já estamos num mundo já bem mais adiantado que o mundo primitivo, não tem como o espírito sair daqui, por exemplo, e já ir para um mundo feliz. E já ir para um mundo puro, nem se fala. Por quê? Necessita muito conhecimento, sabedoria, e nós temos que progredir vivendo aqui todas essas vidas que necessitamos. Aí, sempre que a gente fala a questão das palavras, né? Definição de alma. Diz-se alma quando o espírito está encarnado. Geralmente, nós falamos até assim, a gente não deve falar assim, meu espírito, a gente tem que falar assim, eu sou um espírito que tem um corpo. Mas, nessa definição, a gente tem que falar assim, eu sou uma alma, porque eu estou encarnado, num corpo. Por que diferenciou essa questão de alma e de espírito? É somente uma questão da semântica, para a gente souber. Quando está falando de alma, está falando de um espírito encarnado. Espírito é o desencarnado. E também dizemos alma com referência ao espírito do animal. Então, para diferenciar o espírito em si do princípio inteligente, quando nós falamos em o espírito do animal, nós falamos alma também. Mas isso não tem diferença nenhuma de o espírito. Ele sempre é o espírito, encarnado ou desencarnado. Simplesmente os espíritos colocaram isso para que nós conseguíssemos entender melhor as situações. Quer dizer, uma questão mais de semântica isso. Olha, eu estou falando, mas eu estou com o chat aberto aqui do lado. Se alguém não entendeu, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nos últimos 15 minutos eu vou abrir o microfone, mas enquanto eu estou falando aqui, é só colocar no chat que ele está aberto do meu lado, eu vejo. Eu dou uma parada sem problema. O ser humano, nós já vimos bastante aqui, é constituído basicamente, tem outros corpos que nós já vimos, mas basicamente pelo corpo, pela alma e pelo perispírito. Nós já conversamos bastante sobre isso, então nem vou me alongar nisso daqui. O espírito só pode animar um corpo. Eu acho que foi até o Rodrigo, na última quinta, que perguntou sobre isso aí. Então, não tem como um espírito animar dois corpos. Tem aquele fenômeno que nós já falamos semana passada, da bicorporiedade. Esse fenômeno mediúnico, o que acontece? O perispírito sai do corpo, né? Vai lá com o fio que está ligado ao corpo, e ele se materializa longe dali. No caso de Eurípides, que nós demos um exemplo semana passada, muitas vezes fazer um parto. No caso de Santo Antônio de Pádua, para defender o pai que estava sendo processado numa outra cidade de Portugal. Então, mas o espírito, ele só tem aquele corpo ali, mas ele saiu, o espírito com o seu perispírito, e se materializou lá, mas sempre é um corpo só. E aí nós vamos ver a alma. A alma não está presa no corpo, mas irradia e se manifesta no exterior. Então, os espíritos falam que a alma é uma centelha, uma chama. Então, ela não está presa no corpo, ela pode se manifestar dentro do corpo inteiro ou até no exterior. E aí vem a pergunta, a alma tem uma sede determinada? Será que ela fica em algum órgão determinado? Os espíritos respondem a Kardec, olha, se a pessoa usa mais a parte do intelecto, geralmente ela vai ficar mais junto ao cérebro. E a parte do corpo espiritual ali, que tem os chakras coronário, cerebral. Se
a pessoa for mais ligada à parte moral, à parte do sentimento, a alma vai ficar mais perto do coração. Então, ela vai ficar mais, assim, mais tempo onde a pessoa estiver mais ligada. Se for uma pessoa que é mais amorosa, mais bondosa, ela vai estar por aqui. Se for uma pessoa que gosta mais da parte lógica, filosofia, matemática, ela vai estar mais ligada perto do cérebro. Agora, nós vamos começar um novo capítulo, chamado Pluralidades das Existências. Então, vamos falar de reencarnações. Antes de começar a falar sobre isso, todo mundo que está assistindo aqui, tem alguém que não tem certeza da reencarnação? Não é acreditar, não. Que não tem certeza da reencarnação? Pode, se tiver alguém, pode colocar, até para a gente conversar melhor sobre isso. Tem alguém que falou, não, eu não tenho certeza sobre a reencarnação. Porque eu já vi muitos espíritas falando assim, no Facebook a gente vê, não, eu acredito no espiritismo, menos na reencarnação. A pessoa coloca dessa forma. Então, nós vamos falar de reencarnação. Todo mundo que está aqui, está participando conosco, tem plena certeza da reencarnação? Eu sei que na quinta-feira, não sei se estão todos hoje aí, tem pessoas que são bastante novas dentro do movimento espírita. A maioria era católica. Então, por isso que eu estou perguntando. Bom, se ninguém se manifestou, eu vou concluir que todo mundo tem a certeza da reencarnação. E por que tem a certeza? Tem uma pergunta que Kardec faz nesse capítulo, que ele fala assim, onde está baseado este fundamento tão importante do Espiritismo, que é a reencarnação? Então, os Espíritos respondem o seguinte, primeiro, na revelação. Por que primeiro na revelação? No lado oriental do mundo, já conheciam essa realidade da reencarnação há milhares de anos, mas do lado ocidental não era tão conhecido. Então, depois que nós ficamos sabendo uma coisa, fica mais fácil nós raciocinarmos sobre ela. Então, foi muito importante o Espírito de Verdade ter colocado a Kardec dessa realidade da reencarnação. Mas nós temos que continuar o raciocínio, porque a pergunta é até assim, o Kardec fala assim, em que se está baseado o dogma da reencarnação? Então, ele usou dogma, mas o dogma aí do Kardec é como se fosse um pilar, porque no Espiritismo não há dogmas, ou seja, nós não estamos... nós sempre podemos raciocinar sobre o que nos estão falando que acontece. Então, nós temos que pensar isso também. Como que eu posso ter certeza que existe a reencarnação? Vocês já pensaram nisso? Como que nós temos condição de ter certeza? Porque se fosse só pela revelação, nós poderíamos ter uma fé naquilo lá. Não, eu tenho plenamente fé no que os Espíritos disseram para Kardec. Mas o raciocínio é importante, porque no raciocínio nós vamos acabar tendo condições de um dia, se alguém nos perguntar, nós temos condição de argumentação sobre isso. No livro dos médiuns, tem um capítulo que Kardec chama de método, onde ele fala o seguinte, se nós formos falar para uma pessoa que não conhece o Espiritismo sobre espíritos, sobre possibilidade de comunicação dos espíritos, a primeira coisa que nós temos que conversar com ela é o seguinte, você acredita em alma? Porque se ela não acreditar em alma, se ela for uma pessoa materialista, que não acredita em Deus, não acredita em alma, e ele até depois, continuando o estudo, ele coloca dois tipos de materialista. Um materialista por
por ele ter uma certeza dentro dele que não existe alma. Mas esses são muito restritos. Mas a grande maioria não acredita nem em Deus, nem na alma, porque colocaram para ele, muitas vezes, uma visão de Deus, aquele Deus que castiga, aquele Deus que manda para o inferno, aquele Deus que não dá novas oportunidades, que privilegia um povo contra outro, se o povo for batizado nessa ou naquela religião, um Deus que, entre aspas, mandou para a fogueira todos aqueles que falaram que a Terra era redonda, que a ciência que não foi feita em 7 dias. Então, isso criou em muitas pessoas olha, se me mostrar um Deus diferente. Então, Kardec coloca assim, são materialistas por falta de uma coisa melhor. Então, primeira coisa que nós temos para termos a certeza do raciocínio da reencarnação é acreditar em Deus. Acreditar em Deus com todas as suas perfeições. E uma delas é a infinita justiça. Então, se tivéssemos uma vida só, não dá para ver a infinita justiça de Deus. Porque hoje, no planeta Terra, estão nascendo, nem sei quantas, no mínimo umas 100 mil crianças, que só na China devem nascer 100 mil crianças. Destas, muitas estão nascendo com o corpo perfeito, estão nascendo dentro de uma família harmonizada, mas muitas estão nascendo paralíticas, outras estão nascendo cegas, outras estão nascendo com problemas mentais graves, outras estão nascendo numa situação econômica muito difícil, outras estão nascendo, já nascem sem amparo nenhum da família. Então, se tivesse uma vida só, onde viria a justiça de Deus? Por que algumas tiveram tanto privilégio e outras tanta dificuldade? Uma outra situação. Vamos ver duas personagens importantes do Evangelho. Paulo e Maria de Magdala. Se tivéssemos uma vida só, antes de conhecerem Jesus, eles estavam no caminho. Paulo tinha mandado matar, levado a pena de morte a Estevão. E Maria de Magdala estava no caminho do desequilíbrio sexual. Então, baseado numa vida só, o que ia acontecer com eles? Se eles tivessem desencarnado antes de conhecerem Jesus. Se tivessem uma vida só, iriam para o inferno. Conheceram Jesus, mudaram completamente de vida. E aí, com uma vida só, é para o céu. Então, e se eles tivessem desencarnado antes? Uma outra situação. Uma pessoa desencarna com 7, 8 anos de idade. Com uma vida só. Para onde ele tem que ir? Para o céu, não teve nem tempo de fazer o mal. Uma outra pessoa, para ir para o mesmo céu, com uma vida só, se ele viver 90 anos, ele tem que seguir 90 anos fazendo tudo certinho. Então, por que esse privilégio? O outro, com 8 anos, foi para o céu, e o outro demorou 80, 90 anos, tendo que seguir tudo certinho para ir para o mesmo céu. E o inferno, então? Aqui no Brasil, parece que aumentou agora em janeiro, parece, pelo menos no presídio já falaram isso para mim. Mas antes, o máximo que uma pessoa podia ficar presa é 30 anos. Ora, nós que somos ainda não tão bons, nós sabemos que não adianta deixar uma pessoa presa mais de 30 anos. Deus, que é infinita bondade, ia condenar uma pessoa pela eternidade por um erro que ele cometeu. E pensem assim, uma mulher, uma mãe tem 4 filhos. Destes 4 filhos, 3, ela era muito boa, deu uma boa educação para eles. Dos 4 filhos, 3 foram muito bem na vida, seguiram o caminho do bem, foram homem e mulher de bem. Mas um
seguiu o caminho do desequilíbrio. E o que acontecia se tivesse uma vida só? Ela e 3 filhos dela iam para o céu, mas um ia para o inferno. Agora, vocês que são mães, tem diversas mães conversando conosco hoje. Que mãe que ficaria no céu sabendo que um filho está no inferno? Não é nenhuma. Ela ia falar assim, olha, mande-me para o inferno também, que eu vou ficar cuidando do meu filho, meus 3 aqui também. Então, esse raciocínio nos leva claramente que a reencarnação é diretamente ligada com a infinita justiça e a infinita bondade de Deus conosco. Por quê? Porque nós vamos ver agora as telas, sempre temos oportunidade de começar de novo, de reparar fazendo bem, de crescermos. Então, por isso que quando a pessoa fala assim, olha, eu acredito no espiritismo, que eu já ouvi falar, mas não acredito na reencarnação, ela não tem base ainda de espiritismo ainda, porque a reencarnação como a comunicação dos espíritos, como a possibilidade dos espíritos se comunicarem, são as estruturas que vão segurando todo o ensino do espiritismo. Então, é importante nós termos essa certeza. Então, vamos começar. A alma acaba de se depurar passando por provas em muitas existências corpóreas. Então, conforme nós vamos progredindo, vamos passando por provas para cada dia se tornarmos melhor. Logicamente, lá no início da nossa trajetória, nós estamos até discutindo esses dias, algumas semanas, no bate-papo com o Donizete. No início, é muito natural um espírito ser egoísta, porque naquela época o espírito é puro instinto de conservação. Então ele só vai pensar nele mesmo. Então naquela época ser egoísta não tinha nada de errado, era natural. Hoje já é uma coisa que nos atrasa demais. Então nós vamos progredindo, vamos deixando essas paixões, vamos deixando esses nossos apegos, esse nosso egoísmo, o nosso orgulho, e vamos cada dia se tornando melhor. E Deus sempre nos vê como nós vamos vir a ser lá na frente. Por isso que Ele nos ama demais sempre. Mesmo quando nós se enganamos na vida e passamos a caminhos não bons, Ele sabe que nós vamos continuar nessa trajetória e vamos chegar a espíritos puros um dia. Então, não tem como não passar pelo processo da reencarnação. O número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Por que não é o mesmo? Porque vai depender do caminho que o espírito faz. Quanto mais ele traça o caminho dentro da lei de Deus, nós vamos ver lá na frente, quando nós estudarmos as leis morais, que o bem é toda vez que eu estou dentro da lei de Deus. E o mal é quando eu me afasto dela. Então, o espírito que está levando a sua trajetória dentro da lei de Deus, ele vai ter menos reencarnações, menos necessidade de encarnar-se, do que um outro espírito que não busca a lei de Deus. Por quê? Porque ele vai necessitar de mais reencarnações de reparações, mais reencarnações de expiações. Então, ele vai demorar mais a chegar. Então, os dois vão chegar a espíritos puros, vão. Isso é certeza. Mas aquele que toma o caminho do bem chega antes. Quer dizer, ele vai ser feliz antes do que aquele que não, como a gente vai brincando, vai saindo batendo a cabeça na parede. Vai demorar um pouco mais do que o outro, mas também vai chegar. Por isso que o número de reencarnações não é o mesmo para todos os espíritos.
Então, como a gente estava falando antes, a reencarnação é uma porta aberta para o arrependimento e ao resgate de nossos erros. Nela, o homem encontra consolo e esperança. Eu sempre gosto de lembrar que nós sempre tem essa questão das provas, da expiação. Isso é importante a gente definir isso. Em outros dias a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas nós sempre temos que pensar o seguinte: nós trazemos talentos para essa vida, um diferente do outro. Então, além de pensarmos nas provas, nas expiações que estamos passando, nós temos que pensar o seguinte: qual o talento que eu tenho para ajudar as outras pessoas aqui nessa terra? Cada um tem um. Tem pessoas que são boas para cuidar, por exemplo, de idosos, tem outros que gostam de cuidar de crianças, tem outros que gostam dessa parte de estudos, tem outros que são bastante empreendedores, tudo que você dá na mão dele, ele sai fazendo. Então, trabalho tem para todos. É uma diversidade, é como se fosse na natureza mesmo, cada um fazendo a sua parte. Então, uma das coisas importantes de nós pensarmos aqui, como encarnados que somos, é o seguinte: qual o talento especial que eu tenho? Nós temos um monte de talentos em comum, ter nascido no Brasil, nascido numa família boa, conhecermos o Espiritismo, que talvez seja o maior talento que nós trazemos para essa vida, mas cada um de nós tem um talento específico, que naquilo nós somos bons. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar: eu vou acionar essa minha vocação, esse potencial que eu tenho de fazer o bem. Porque muitas vezes eu fico tão preocupado nas coisas que eu tenho que melhorar aqui dentro de mim, e eu esqueço que eu já tenho um potencial de fazer o bem. Eu já tenho um potencial de ajudar outras pessoas. E ao fazendo o bem, que eu vou, muitas vezes, reparando o mal que eu posso ter feito. Que é o que está na carta de Pedro, que o bem cobre a multidão de pecados. Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Podemos reencarnar diversas vezes no mesmo globo, ou reencarnar em mundos mais adiantados ou mundo menos adiantados, pois todos os mundos são solidários. Então, nós quase que... muitos poucos espíritos, na minha visão aqui, hoje eu estava raciocinando sobre isso. Por exemplo, eles falam que há 10 mil anos atrás, a ciência estima de ter mais ou menos, que teria na população da Terra mais ou menos 10 milhões de pessoas. E 10 mil anos atrás já existiam os capelinos aqui, que eram alguns milhões. Então, dificilmente nós estaríamos se fôssemos espíritos primitivos, estaríamos entre aqueles primitivos, porque 10 milhões, seriam 4, 5 milhões, ou no máximo 10, em 7 bilhões que estamos hoje. Quer dizer, nós vamos vindo de outros mundos. Cada vez que eu passo o desenvolvimento daquele mundo, eu tenho condições de ir para um mundo melhor. De vez em quando, como a Terra está passando por esse processo hoje, é um mundo que adianta. Então, aqueles que não conseguem acompanhar o mundo têm que ir para o mundo inferior muito para trabalhar egoísmo, orgulho, mas, na maioria das vezes, é o espírito que avança mais do que o mundo. E tem outra condição também, quando o espírito vai para um mundo mais atrasado, é que ele vai em missão. Quantos espíritos de missão que nós já não tivemos nessa Terra? Tanto do lado do religioso, da moral, quanto do lado da ciência, né? Espíritos que em 50 anos fazem a Terra progredir 500 anos. Então, acontece muito, os espíritos já estão em mundos mais avançados e vêm até nós em missão para fazer com que nós possamos dar diversos passos numa encarnação só. O espírito não regride, mas pode estacionar no seu progresso. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Esta é uma condição que a gente sempre tem que pensar.
Se eu não regrido, nunca eu estive tão bem quanto agora. Então, ficar querendo pensar ou buscando o que fomos em outra vida só vai nos aumentar a culpa. Só vai nos aumentar a culpa. Por quê? Se nós já carregamos culpas desnecessárias, talvez, mas carregamos culpa dessa vida, em outra vida, quando eu era mais inferior do que eu sou hoje. E como nós já falamos semana passada também, isso faz com que nós pensemos muito melhor ao julgar outra pessoa. Porque nos mundos, os espíritos estão em diversos graus de progresso, justamente para que um ajude o outro. Então, aquela imagem de uma escada, onde quem está no degrau de cima dá a mão para quem está no degrau de baixo. Quem está no degrau dá a mão de quem está no degrau de cima para ser ajudado, mas com a obrigação de dar a mão para quem está no degrau de baixo para puxar também. Então, muitas vezes nós estamos julgando alguém, que nesse processo de julgamento nós fazemos as três partes, né? Nós acusamos, julgamos e condenamos. Muitas vezes uma pessoa que viveu 10 vidas a menos que nós, 5 vidas a menos que nós, ou então ela pode ter vivido o mesmo número de vidas, mas por nosso próprio esforço, talvez, nós já pudemos estar em condições melhores, mas nós já tivemos na condição que ela está. Com certeza já tivemos. Então, nós nunca podemos ficar julgando as outras pessoas, porque nós não sabemos em que condições que ela está. Então, isso é muito importante para nós refletirmos. Ainda, Kardec pergunta, nós podemos conhecer o estado físico e moral dos diversos mundos? O Espírito de Verdade falou, olha, nós não temos condição de responder isso, porque são infinitos mundos. Então, foi o que falamos na semana passada também. Nós pegamos mundos muito distantes do Sol, por exemplo, Saturno, Júpiter. Mas como que eles podem ter calor lá? Porque nós estamos aqui bem mais perto do Sol para ter calor. Mas nós não sabemos as outras formas de conseguir calor que existe. Então, não dá para saber o estado físico e moral dos diferentes mundos. Mas dá para saber o seguinte, como foi falado até no domingo, quem falou foi o Adriano, no curso de domingo, que ele estava tratando das muitas moradas da casa do Pai, há mundos em diversos estágios evolutivos. E, por exemplo, um mundo feliz, que a gente vai chegar, todos nós vamos chegar lá, são mundos onde os espíritos, onde as almas encarnadas, né, estão ali, elas têm um corpo muito mais leve que o nosso, volitam, vivem numa quantidade de anos muito maior que a nossa. A infância existe em todos os mundos, mas nesses mundos ela é muito mais curta. A criança que nasce, ela tem condição de aprender muito mais rápido do que ela tem que aprender. Então, ela não tem necessidade de ficar até a adolescência, por exemplo. Em muito menos tempo ela progride. Então, agora, tem mundos mais atrasados que a Terra tem, como a Terra esteve há 50 mil anos atrás. Então, são infinitos esses mundos. Nem sempre o espírito pode escolher o seu novo mundo. Por quê? Porque para o espírito ir para um mundo superior ao que ele está, ele já tem que ter progredido, principalmente do lado do sentimento, que é o mais difícil de nós conseguirmos. Então, para ele ir para um mundo melhor, é uma questão até física, porque o perispírito dele vai ser muito grosseiro para um mundo bem melhor. Então, nem sempre pode ir para um mundo melhor. Nós vemos, até falando na última quinta, daquela questão de desencarnação coletiva, de que André conta num dos seus livros, de alguns espíritos que achavam que já tinham condição de ir para um mundo melhor. E aí, os espíritos
mentores olhar e falar, olha, vocês ainda têm uma coisa muito forte dentro da consciência de vocês, vocês têm que tirar isso pela reparação. E onde eles escolheram cair de um avião para poderem, numa prova coletiva, resgatar uma coisa que eles fizeram há 2.000 anos atrás, mas que ainda estava impactando na vida deles, na consciência deles, para que eles pudessem ir para um mundo melhor. Então, eu já falei, a infância é uma fase necessária. Em sua origem, o espírito tem apenas uma existência instintiva, consciência de si mesmo. Aos poucos, ele vai desenvolvendo a inteligência. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos desenvolvendo a inteligência. E, consequentemente, mais liberdade nós vamos tendo. Então, a inteligência, a liberdade vai andar também junto com a inteligência. Quanto mais inteligência, maior a liberdade. Com o desenvolvimento da inteligência, pode assegurar uma existência futura mais feliz. A inteligência é mais fácil nós desenvolvermos. É o primeiro que a gente desenvolve. Você não precisa perder nada para desenvolver a inteligência. E para você desenvolver a parte do sentimento, muitas vezes você tem que perder desapego, perder egoísmo, perder orgulho. Então, é mais difícil. E a inteligência você pode desenvolver estudando, trabalhando. Já o sentimento é vivendo. Na verdade, é convivendo. É quando nós passamos a viver com outras pessoas, nós vamos desenvolvendo compaixão, nós vamos aprendendo a perdoar, nós vamos desenvolvendo tolerância, amor. Então, a inteligência ajuda porque nós vamos reconhecendo melhor o que é bem e o que é mal, mas vamos precisar desenvolver a parte do sentimento. Os espíritos melhoram-se pelo sofrimento e pelas atribulações da existência corporal, evitando o mal, praticando o bem. Nós aprendemos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e Evangelho dos Aflitos, que não toda vez que nós sofremos, que nós vamos evoluir. Por quê? Porque o sofrimento só leva à melhora se nós usamos eles para ir para o amor. Então, tem até uma historinha assim de que qual a finalidade, quem conta isso é o Rubem Alves, qual a finalidade da vida do milho de pipoca? A finalidade da vida do milho de pipoca é ser pipoca. Para ele ser pipoca, ele tem que passar pelo óleo quente do sofrimento. Mas todos os milhos de pipoca viram pipoca? Não. Tem o piruá. O piruá é aquele que passou pelo sofrimento e ficou um durinho ali. Então, muitas vezes, acontece isso conosco. Nós passamos pela dor, ao invés de nós se abrirmos para o amor, muitas vezes nós se endurecemos. Ficamos durinhos, viramos um piruazinho ali. Então, nesse caso, o sofrimento, muitas vezes, tem até que ser mais reforçado, porque a pessoa não está reagindo na busca do crescimento do amor dentro do coração dela. Mas que o sofrimento é uma aceleração violenta, uma coisa que nos empurra para frente, isso não tem dúvida. Bom, eu tenho mais 5 minutos antes de passar para vocês. Eu queria conversar um pouquinho agora com vocês sobre quando vocês responderam para mim. Olha, ninguém respondeu, mas eu perguntei assim: vocês têm certeza da reencarnação? Ninguém falou que não tinha. Mas sempre bom nós procurarmos saber o seguinte: se eu tenho certeza da reencarnação, mas eu vivo de acordo com essa certeza, isso é importante. Por quê? Porque se eu viver de acordo com essa certeza, eu tenho que dar bem menos valor que eu dou às coisas materiais. Eu tenho que dar muito mais importância para o meu progresso como espírito que sou. Então, é importante nós pensarmos nisso. Porque esse conhecimento que nós temos, que o Espiritismo traz tão claro da reencarnação, ele tem que mudar a nossa filosofia de vida. Nós temos que pensar mais como espíritos que somos.
é só nós refletirmos como nós estamos. A Silvia colocou aqui, eu tinha perdido, Silvia, desculpa. Quanto maior a inteligência, maior a liberdade. Isso mesmo. Como nós estávamos planejando a nossa encarnação. Vocês já imaginaram assim? Nós, no plano espiritual, planejando a nossa encarnação. Por que escolhemos esses nossos familiares? Tinha uma razão de ser. Geralmente, para que crescêssemos juntos, um ajudando o outro. Por que escolhemos nascer no Brasil? Qual o objetivo de nossa vida? O objetivo de todas nós que estamos aqui é se tornar melhores. Então, esse conhecimento da reencarnação ele tem que impactar a nossa vida. Quando chegam as dores naturais da vida, eu estou gritando para mim, não é para vocês, não. Nós teríamos que falar assim, olha, tudo bem, como Deus é infinitamente justo, infinitamente misericordioso e me ama demais, se eu estou passando por isso, uma razão tem que ter. É que para eu me torne melhor. Se eu me tornar melhor, possivelmente, eu vou me livrar dessa dor. A grande chance é essa. Então, eu tenho que refletir sobre isso. O quanto esse conhecimento, que eu não tenho uma vida só, está fazendo com que eu mude. Porque um dos grandes problemas de nós espíritas é o seguinte: nós conhecemos a reencarnação, mas nós, muitas vezes, colocamos todas as causas dos nossos sofrimentos em vidas anteriores. Eu tenho esse problema com meu marido, com a minha mulher, com certeza na última vida, na outra, eu aprontei com ele. Não, você não está sabendo cuidar do amor nessa vida. Ou então a gente faz de uma outra forma. Essa vida não dá mais mesmo. Eu já cansei, eu não vou melhorar. Mas eu vou deixar para a próxima vida. Mas que próxima? Nós não sabemos se vamos ter as mesmas oportunidades de nascer no Brasil, conhecer o Espiritismo. Então, nós temos que focar. Esse é o grande verbo, focar nessa questão que temos reencarnação e viemos para ela para se tornarmos melhores. Porque quando eu acho essa finalidade para a minha vida, todo o resto fica mais fácil. Todo o resto fica mais fácil. Teve um dos grandes da parte da psicologia, da psiquiatria, Viktor Frankl, que ele falava isso. Quando uma pessoa acha o fim para a vida dela, por que eu estou vivendo, e ela põe todo o esforço, o empenho de buscar esse fim, tudo demais passa a ser de menor valor. As dores, as dificuldades, os problemas que nós temos com outras pessoas. Não, mas tudo bem, isso está aparecendo na minha vida para que eu me torne melhor. Estava dentro de todo o projeto meu de progresso. Vai fazer com que eu sempre esteja mais focado na minha mudança e não me revolte de forma nenhuma. Quando a dor aparecer, não. Ela está querendo me dizer alguma coisa. O que será? E eu vou procurar conversar com ela. Olha, já deu 15 para as 9. Eu vou abrir agora para perguntas, para quem quiser fazer uma colocação, quem não concordar, fica totalmente aberto para colocar. Eu só pediria que, se pudesse, por gentileza, falar no microfone, porque agora não tem problema mais de ligar o microfone. Pode ligar, falar. Se eu não souber, pois não, Silvia. Você me respondeu, eu não entendi a liberdade. Qual o sentido dessa liberdade? Quanto maior a inteligência, maior a liberdade. Você não entendeu. Tá. O sentido dessa liberdade. Porque é o seguinte, quanto maior a minha inteligência, mais eu vou entendendo o que é certo e errado. E quando eu vou entender o que é certo e errado, eu tenho condição de optar por um caminho ou por outro. Porque enquanto eu não aprendi aquilo, eu nem vou... Quando eu erro, Paulo falava o seguinte, são-te perdoados os tempos de ignorância. Enquanto nós não sabemos, sentimos que aquela coisa é errada,
Ainda que eu erre, eu não me puno, minha consciência não exige reparação. Agora, quanto mais eu vou aumentando a minha inteligência, mais condição eu vou tendo de saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho mais liberdade, mas a liberdade sempre anda de mão dada com a responsabilidade. Então, eu vou ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo, eu vou ter mais responsabilidade sobre minhas ações. Não sei se eu Tudo bem, não, eu entendi. Muito obrigada. Tem uma pergunta do Rodrigo aí também. Edson, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? A ressurreição, na época de Jesus, eles faziam uma confusão muito grande sobre isso. Tanto que, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem eles falam que eu sou? Uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista. Quer dizer, eles estavam falando de reencarnação, mas eles davam o nome de ressurreição. Ressurreição é o corpo que já morreu voltar à vida. Isso a ciência provou que é impossível acontecer. No Evangelho tem caso de reencarnação, tem de ressurreição, tem aparente, que é o caso de Lázaro, por exemplo. E Jesus falou, Lázaro, sai daí. Então, nós vamos ver isso aí em emancipação da alma. Que Lázaro estava numa situação que as pessoas olhavam e achavam que ele tinha morrido, mas ele continuava vivo. Catalepsia, chama essa doença. Então, essa é a diferença. A reencarnação, o espírito toma um novo corpo, ele nasce de novo. E na ressurreição ele volta com aquele mesmo corpo que ele tinha. Essa é a diferença. Está aberto para perguntas. Eu queria falar. Pois não, dona. Quando a gente consegue aprender, né, tem a consciência, mas negligencia fazer, entendeu? O crescimento aí, ele fica muito, não sei, vago, porque você sabe que você tem aquilo certo para fazer. Você tem o foco, como você falou. Mas você ficou omisso. Acho que a palavra talvez seja mais certa, a omissão. Eu não faço, outro vai fazer, ou alguém faz. Eu omito isso. Eu tenho esse foco, eu tenho essa obrigação, mas ela passa a não ser minha, ela passa a ser só do outro. O crescimento aí é mínimo. Como que seria? É o piruá? Não é questão do piruá. É uma questão assim. Nós temos dificuldade. Esse problema que você colocou é o que acontece com todos nós. Nós sabemos aonde é o bem, nós sabemos o que tem que fazer, mas, para isso, nós precisamos se esforçar, não precisamos? Um dos caminhos é o esforço. Gozado que para fazer uma coisa assim que nós gostamos, nós não ligamos de se esforçar. Por exemplo, um homem que vai pescar. Um homem que gosta de pescar, ele acorda 4 horas da manhã, não reclama. Ele gasta gasolina para até para o rio, não reclama. Ele chega lá, só tem pernilongo, ele não reclama, porque ele quer pescar. Né? Então, ele se esforça por aquilo que busca. Então, a questão é mais essa. É de nós começarmos no foco. Não adianta eu só saber o que é certo. Eu tenho que buscar. E buscar é vivenciar. Não é inteligência. Inteligência me dá a base. Mas eu tenho que colocar em prática. Porque quando eu coloco em prática, sai daqui da inteligência e vem para o sentir. A hora que eu sinto que aquilo é bom. Quando eu gostar daquele jeito novo, eu não erro mais naquele aspecto. Esse caminho, ele é dolorido, né? Chegar no sentido da cabeça, da inteligência. Nós já falamos isso há 2 semanas. Tem uma pergunta 909 do Espíritos, que ele fala assim, Kardec pergunta assim, um espírito, pelo seu próprio esforço, pode dominar suas más tendências? O Espírito de Verdade responde assim, e com pouco esforço, mas poucos são os que se esforçam. Então, dona, é uma questão de também, que nós já falamos isso na semana passada, de não se punir.
Porque quando nós começamos a interiorizar, se ver onde que nós temos que crescer, nós começamos a se sentir a pior pessoa do mundo. Aí eu me bloqueio, que vem uma depressão, eu paro. Então eu tenho que sentir que aquilo é natural. É natural, eu não sou perfeito, não. Nós estamos gatinhando no nosso progresso. Então, nos analisarmos não como uma pessoa assim, se autocastigando, não. É o caminho que eu vou fazer para que eu seja mais feliz, mas também sem nenhum tipo de punição. Sem nenhum tipo de punição. E fazendo do que a gente consegue. Porque se eu quiser subir 3 degraus ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu posso cair e se estatelar, não é? Então, eu falo, não, eu vou conseguir isso. Isso aqui é mais fácil para mim, então eu vou trabalhar isso. No Amor Exigente, eu estou já há bastante tempo no Amor Exigente, eu acho fantástico uma coisa lá, que as pessoas colocam meta do que eles vão mudar na próxima semana. Por que isso é importante? Porque você está fazendo um serviço, você está... Nossa, eu falei que eu ia fazer aquilo. Então, esse processo de mudança exige um planejamento. Eu vou trabalhar isso nesses próximos 2 meses. E aí, cada vez que eu recair, porque eu vou recair, começa de novo, mais 2 meses. Mas focando em autopunição, de leve, de leve. Leve, leve. A gente vai percebendo que nós temos condições, sim. Nós temos um Deus interno dentro de nós que vai facilitar muito esse processo. E nosso espírito protetor, mais que quer bem mais do que nós até, que a gente se torne melhor. Não sei se eu respondi. Não, é que a recaída, aí a cobrança é muito grande, porque a inteligência, né, ela te massacra, ela te... E aí você fala, caramba, por que eu caí de novo? Né? Não, então, isso é importante. Ó. No livro Prazeres da Alma, o Hamed analisa bem isso. Ele fala que a autopunição não vai adiantar, não. Eu recaí, qual o caminho que eu tenho que fazer? Levantar. Levantar e começar de novo. Não é? Porque se eu ficar me autopunindo, aí eu paro. Não tem como eu sair de uma situação me autopunindo. Então, nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós se autopunimos, auto-obsediamos. Não tem nenhum espírito nos obsediando, nós mesmos. Nós ficamos só vendo o lado ruim, a gente não percebe que a gente já fez coisa boa, que nós temos qualidades. Isso é importante. Temos 5 minutos ainda. Obrigada. Obrigado. Edson. Pois não, Donizete. Eu acho que seria bom a gente analisar um outro aspecto também, daquilo que a Silvia. Maria falou. Ah. Por que a gente faz as coisas? Isso. A gente faz porque gosta. Por que o diabético come doce? Ele sabe que se ele comer doce, faz mal. Mas a gente faz as coisas porque a gente acha que é bom, que a gente gosta daquilo e que há um custo-benefício. Quer dizer, a eventual dor que eu vou passar, o remédio que eu vou tomar, ele compensa o prazer que eu vou ter. E a vida, ela é feita de prazer. Por que a gente almoça? Por que a gente come comida? Porque dá prazer. Por que a gente dorme, bebe água? Porque dá prazer. Por que a gente faz sexo? Porque dá prazer. Então, nós nos habituamos com prazer. Mas o prazer tem limite, que é o limite da necessidade. E aí, o que acontece? Nós estamos chegando no limite da necessidade, mas tem o prazer, que é o gosto. E aí a gente não consegue resistir ao prazer, ao gosto, e acaba recaindo. Quando que a gente vai mudar? Quando nós sofremos o bastante
para a gente ter a força, né, de mudar. Esse esforço que o Edson falou, né? Quando eu percebo que o sofrimento está sendo intenso, então eu faço o esforço para resistir. Mas também é lento, é pouquinho esforço. Então eu quero parar de comer doce. Eu como uma barra de chocolate por dia. Eu estou sofrendo. Eu vou diminuir o tamanho do chocolate. E vou diminuindo. E o corpo vai acostumando, a mente vai acostumando. E eu vou mudando. É assim, lentamente que a gente muda. Não é salto, não. Isso não existe. Era isso. Obrigado, Zé. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, antes de eu voltar agora a palavra para o Donizete, eu queria retificar uma informação que eu dei na semana passada, quando eu estava falando do desencarne de Dimas. O Dimas, vocês lembram que eu falei que ele desencarnou antes da época e não foi considerado suicida porque ele acabou deteriorando o corpo, fazendo bem. E no dia lá se teve, igual Kardec. Onde eu se baseei nisso daí? Porque no livro Obras Póstumas tem, logo no início, uma biografia de Kardec que constou lá da Revista Espírita, que foi publicada em maio. Kardec desencarnou em março de 69, 1869, e em homenagem a isso, tem umas frases assim, que Kardec podia ter descansado melhor, tal, e lá até fala assim, a lâmina gastou a bainha. Mas depois que eu falei isso para vocês, eu fui procurar, e lá era uma homenagem, não é nenhum tipo de informação mesmo. Então, Kardec realmente não desencarnou nessa época, não. Não tem nem, porque eu procurei tudo quanto é tipo de espíritas bem mais do Doutra, tudo, e realmente vocês tirem aquela informação que eu tinha colocado. Então, vamos deixar só com Dimas aqui. Então, vou voltar para o Donizete agora.